Senhores e senhoras, meus queridos, eu quero lhe convidar neste momento para juntos partilharmos de uns versículos das Sagradas Escrituras. Há a possibilidade de abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 23 e 24. Abra conosco, abra comigo e vamos lermos. Está escrito assim: voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Digo-vos, pois, que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Meus queridos, meus amados, esta é a palavra do Senhor Jesus. Jesus está dizendo para os seus discípulos: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e ouvir o que ouves e não ouviram. Meu amigo, minha amiga, o que você anda vendo? O que anda ouvindo? O que você está vendo? O que você anda vendo? E o que você anda ouvindo? Nós, seres humanos, nós somos movidos pelo que vemos, pelo que ouvimos. Porque o que nós vemos, o que nós ouvimos, influencia o nosso ser, influencia o nosso comportamento, influencia nossas atitudes, pois o que vemos influencia no que pensamos, o que ouvimos influencia no que sentimos, e o que sentimos influencia o nosso comportamento. Jesus aqui, ele está declarando para os discípulos, revelando para eles, dizendo: vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. Por quê? Porque aqueles discípulos ali, eles estão olhando para Jesus, ouvindo Jesus. Ei, olhando para Jesus, ouvindo Jesus, eles foram. Que no versículo 1 a Bíblia fala que Jesus estava com eles, falando com eles, instruindo eles para irem. E eles foram. 70 ao todos. Jesus dividiram de 2 em 2 e eles foram para 35 cidades vizinhas. Cidades grandes, cidades pequenas, povoados, 35 ao todos, porque eles estavam em número de 70. E Jesus dividiu-os de 2 em 2. Então eles foram debaixo de uma ordem, debaixo da ordem de Jesus. Vão. Não se preocupem com o que é vez de beber, com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir. Não se preocupem com nada disso. Vão.
curai todos os enfermos que nelas houverem, e expulsai todos os demônios que lá estiverem, e anunciai-lhes o Evangelho, as boas novas. Meu querido, minha querida, o Evangelho do Senhor, ele, aonde ele for anunciado, aonde o Evangelho do Senhor for anunciado, for aceito, for comungado, ali Jesus está presente. E aonde Jesus está, maravilhas acontecem. Porque a Bíblia nos fala em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado os que leem e bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia e os guardam, pois o tempo está próximo. Meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, aqueles discípulos, eles estavam olhando para Jesus, ouvindo Jesus e foram. Por quê? Porque debaixo da ordem de Jesus, dentro do propósito de Jesus, Jesus habita. Jesus se faz presente. E aonde e com quem Jesus está, e quem está com Jesus, milagres, maravilhas, é o sobrenome dele, é o sobrenome dela. Debaixo da ordem de Jesus eles foram. E o tempo passou, e agora os 70 que foram debaixo das ordens de Jesus voltaram. E olha a alegria deles ao reencontrar com Jesus. Olha o que eles, em suas alegrias, falam para Jesus. Vamos ler aí no versículo 17 até o versículo 20. Olha o que eles falam. Voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos submetem a nós. Disse-lhes Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridades para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Olha a alegria deles. Olha o prazer deles, o gozo que eles estavam desfrutando ali de terem estado em obediência a Jesus, dentro do propósito de Jesus, e expondo a realidade do que é viver dentro do propósito de Jesus, em viver com Jesus, em comunhão com Jesus, em obediência a Jesus. E Jesus então, no versículo 23, 24, chamando-os em particular, dizem a eles: bem-aventurado sois vós, bem-aventurados os vossos olhos, que verem, que viu, que vê,
Pois eu vos digo que muitos profetas, muitos reis desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis, mas não ouviram. Meu amigo, minha amiga, aqui eu destaco duas palavras que é de suma importância e de um valor imensurável para cada um dos seres humanos sobre a terra, para cada um de nós. Duas palavras. Primeira, ver. O que você anda vendo por aí? O que você anda vendo por aí? Jesus estava declarando que aqueles discípulos eram bem-aventurados porque eles estavam vendo Jesus e olhando para Jesus. Meu querido, o ser humano, ele é influenciado pelo que vê. Ele é influenciado pelo que vê. O ser humano é influenciado pelo que vê. O homem, o sexo masculino, o homem, ele é influenciado pelo que ele vê. Pelo que ele vê. Olha como isso é, só para a gente abrir um leque no nosso raciocínio. Olha hoje, levanta os teus olhos, uma visão geográfica. Vamos olhar, por exemplo, hoje. Hoje, a maioria dos servos do Senhor sobre esta terra, hoje, a maioria deles é constituída pelo ser feminino, pelas mulheres. Sabe por quê? Porque o homem, o ser homem masculino, ele é movido muito pelo que vê, e a mulher pelo que ouve. Mas Jesus, sabendo disso tudo, sabendo que o que nós vemos influencia no que nós pensamos, o que nós ouvimos influencia no que nós sentimos, e o que nós sentimos influencia na nossa ação, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes do dia a dia. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados os olhos que vedes. O Senhor, ele nos fala lá em Isaías capítulo 45, versículo 22. Jesus diz assim: olhai-vos para mim e sede salvos, vós e todas as nações, porque eu sou Deus. Olha aqui, meu irmão, minha irmã. Você olhando para o problema, o que você vê? O problema. Você olhando para as situações, circunstâncias negativas, impossíveis, o que é que você vai ver? As impossibilidades. Você olhando para o céu, o que é que você vai ver? Os céus. Por quê? Porque com os teus olhos físicos, você nunca vai ver Deus. Jesus está dizendo: olhai-vos para mim e sede salvos. Com teus olhos físicos, você não vai ver Jesus. Mas Jesus está chamando você, me chamando, nos chamamos para olhar para Ele. Por quê? Porque quando você volta-se e fecha os teus olhos físicos e olha para os céus com os teus olhos espirituais, você enxerga os céus pelo lado de dentro. Você começa a ver aquilo que os teus olhos físicos não veem. Jesus está dizendo: olhai-vos para mim e sede salvo. Há muitos homens de Deus sobre esta terra. Há um número incalculável de servos do Senhor do sexo masculino sobre esta terra. Por quê? Porque hoje eles não olham para o Senhor com os olhos físicos. Eles desviam seus olhares destas coisas ruins que o mundo está mostrando para todos. Os olhos deles estão fitos em Jesus, por isso estão rompendo, crescendo, desenvolvendo, por isso estão glorificando, adorando o Senhor. Por quê? Porque vem o Senhor em espírito.
pelos olhos da fé. Ei, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz em Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade, nenhum ouvido se ouviu, nenhum olho se viu um Deus além de ti que trabalha para os que nele confiam. Porque nenhum olho se viu, nenhum ouvido se ouviu, olho nenhum viu além de ti um Deus que trabalha para os que nele confiam. Hoje, você pode contemplar pelos olhos da fé a grandeza do Onipotente, a soberania do nosso Senhor. Aleluias! Ei, o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A Bíblia diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Aleluias! Então você só pode ver Jesus se olhar com os olhos da fé, porque Ele é a fé, Ele é o autor da fé. E fé é um substantivo abstrato, ninguém consegue ver, mas crer é verbo é ação, atitude. Eu não creio porque eu vejo, eu não creio porque eu vejo, não, eu não sou nenhum Tomé da vida, tenho que ver para crer. Eu creio, por isto eu vejo. Aleluias! Meu querido, minha querida, olhai-vos para mim e sede salvo, vós, todos os povos, porque eu sou Deus. Primeira palavra interessante que Jesus está dizendo para mim, para nós nestes dias: tira os seus olhares das mídias, tira os seus olhares dos gigantes, tira o seu olhar dos problemas, tira o seu olhar disso, tira o seu olhar daquilo, tira o seu olhar daquilo outro. Olhai-vos para Jesus e sede salvos. Olhe para Jesus. Você vai ver que aqueles problemas que são impossíveis, você vai ver possibilidades. Olha para Jesus. Você vai ver que aqueles gigantes nada mais, nada menos é um degrau para o seu crescimento. Olhe para Jesus. Você vai ver que o nada, ele se transformou em tudo. Olhe para Jesus. E então, olhando para Jesus, você vai ver que não há barreira, que não há nada neste mundo capaz de vencer você, capaz de derrotar você, capaz de parar você. Porque você olhando para Jesus, você vai entender o que Ele tem em mim, e quer nos revelar nesta tarde. Ei, maior do que você sobre esta terra é só Ele. Por isso Ele está dizendo: olhai-vos para mim e sede salvo. Por quê? Ei, o nosso alvo tem que ser maior do que os nossos desafios. O nosso olhar tem que estar fito no nosso alvo, porque o nosso alvo tem que ser maior do que os nossos desafios. Porque se for do seu tamanho, você não vai ver saída, mas se você olhar para o alto, você não vai ver nada aqui embaixo que é capaz de te parar. Jesus está dizendo: olhai-vos para mim e sede salvos, tu e todos os povos da terra, porque eu sou Deus. Jesus está querendo chamar a tua, a minha, a nossa atenção neste tempo para Ele. Neste tempo para Ele. Porque esse mundo aparentemente está um caos. Esse mundo
Não tem solução para ele, não. É por isso que o Senhor, meu querido, minha querida, preparou novos céus e nova terra para você, para mim, para os filhos dele. Jesus Cristo disse: eu vou preparar-vos morada, para que aonde eu estiver, estáis vós também. Comece desde já a tirar o seu foco, a tirar teus olhos das adversidades, dos problemas, dos gigantes, das impossibilidades. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Segunda palavra gloriosa, grandiosa aqui nestes versículos: ouvir. Ouvir. Sabe por quê? Como eu disse, hoje a maioria, não todos, mas eu não queria concordar com isso, mas isto é fato. Mas a maioria dos servos do Deus Altíssimo sobre esta terra é composta pelo sexo feminino. Mas tem milhares de milhões de seres, de homens de Deus sobre essa terra. Mas a maioria deles é composta pelo ser feminino. Sabe por quê? Porque o ser feminino é movido pelo que ouve. É movido pelo que ouve. Olha o que o Senhor disse no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 3. Ouve-me e vivereis. Ei, ouvir não é escutar, não. Escutar, você escuta de tudo. Porque escutar é algo físico, terreno. Ouvir é algo espiritual. É algo espiritual. O Senhor diz: ouve-me e vivereis. Porque quando você ouve a palavra do Senhor, quando você ouve a palavra do Senhor, ela entra aqui e cai aqui. Por quê? Porque o que você ouve influencia no que você sente. Jesus está dizendo: ouve-me e vivereis. Quando você ouve a palavra do Senhor e ela entra, é Jesus habitando em ti. Ouve-me e vivereis. Igreja do Senhor Jesus, olha o que o Senhor nos fala no livro de Provérbios, no capítulo 1. Olha o que o Senhor nos fala no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 33. O Senhor diz assim: aquele, porém, que me dá ouvido, habitará seguro e estarás descansado do temor do mal. Ouve. O que você anda ouvindo por aí? O que você anda ouvindo por aí? Ei, o lugar onde você nasce influencia você. Por quê? Porque dependendo do lugar onde você mora, onde você nasce, onde você habita, você só vai ouvir aquilo ali. Aquilo ali. Nascido no morro, criado na favela, vivendo em um meio de um povo sem conhecimento, um povo bruto, um povo ignorante. Eu cresci com aqueles nomes lindos: vagabundo, ladrão, pilantra, maconheiro, sem vergonha, safado. Isso vai ser ladrão, isso vai aquilo. Enquanto eu ouvia isso, crescendo, ouvindo só conversa ruim, os nomes mais lindos que eu ouvia: vagabundo, ladrão, os próprios, enfim, só ouvia aquilo. Eu cresci praticando tudo aquilo. Porque achava que aquilo era normal, não tinha conhecimento de nada. Eu era influenciado pelo que eu via, pelo que eu ouvia, e aquilo eu sentia que aquilo era normal e vivia normal, como se fosse tudo normal. Cresci daquela forma, daquela maneira. Até que um dia eu tive a oportunidade, eu louvo ao Senhor pelas misericórdias dele que me alcançou.
eu ouvir a voz do Senhor. E aquela palavra entrou aqui, me desestruturou aqui, me desestruturou, eu curvei e pedi Ele para me mudar. Ele não mudou aqui. Ele não mudou a minha situação, circunstância, meu social, não. Ele mudou aqui. E eu permiti com que Ele continuasse falando comigo. Ele mudou aqui, me revelando aqui e mudando aqui. Mudando aqui, curando aqui. Então, comecei a ter novos hábitos. Me libertou, me inovou, abriu meus olhos, meu entendimento e mostrou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que com Ele eu sou mais que vencedor. E para a glória de Deus, ei, hoje eu ouço de tudo, mas só dou ouvido à palavra do meu Deus, a palavra do meu Senhor. Hoje eu vigio o que chega aqui. Hoje eu vigio o que chega aqui. O Senhor está dizendo: ouve-me e vivereis. Meu filho, minha filha, aquele que me der ouvido, é o que o Senhor está nos dizendo. Igreja do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, o que você tem ouvido por aí? O que você tem visto por aí? O Senhor não está com os braços cruzados, não. O Senhor está movendo. Hoje, o Espírito Santo de Deus está aí. Olha que interessante, Apocalipse 3:20, o Senhor diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, interessante, e abrir a porta, você ouve, abre a porta, ele vai entrar, vai ceiar contigo. Ceia que simboliza comunhão. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer trazer um renovo nisso aí em você. Ele quer trazer um renovo nisso aqui em você. Ele quer trazer um renovo aqui, aqui e aqui em você, no seu lar, na tua casa, na tua história. Ele é Deus. Comece, filho. Comece a deletar certas coisas que você tem ouvido. Comece a desviar os teus olhos de certas coisas que você tem ouvido e comece a voltar os teus olhos para Jesus. Comece a voltar a dar ouvido à voz do Senhor. Ele vai te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Para a gente finalizar, eu quero chamar a tua atenção para um fato lindo e maravilhoso. O povo hebreu estava à beira do mar, na sua frente o mar, e atrás deles estava vindo Faraó e o seu exército, furioso, querendo matá-los, destruí-los. E aquele povo, então, alguns entre eles, olhando para Faraó e os seus cavalheiros, começaram a murmurar, começaram a gritar, se aterrorizar. E Moisés, então, foi clamar a Deus. Deus, então, foi um pouco meio duro com Moisés. Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche.
Porque o que você vê pode ter o poder de te parar. E se te parar, vai amontoar tanta coisa ruim aqui em você que vai te dominar. Deus está dizendo: Moisés, por que parar? Por que esse povo está olhando para trás, vendo o faraó, sendo que eu estou com eles? Por que esse povo está vendo o galopear dos cavalos, sendo que eu estou com eles? Moisés, diga a esse povo: por que clamas a mim? Diga a esse povo: marche, vá, ande. E Moisés então disse ao povo, e Deus disse: vedes hoje o livramento que eu vos darei. Deus está realizando coisas grandiosas nestes dias. Isaías 43, o Senhor nos diz: vede, eis que eu faço uma coisa nova, já saindo à luz. Porventura não o percebeis? Erga os teus olhos para o alto. Não os teus olhos físicos, teus olhos espirituais. Volte o teu coração, tua alma, teu espírito para o Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor. E Ele virá a ti. Ele virá a ti. E a tua vida nunca mais será a mesma. Ei, tudo o que está acontecendo no mundo hoje é permissão de Deus, só para chamar a tua atenção para Ele. Porque tudo o que está acontecendo para Deus, o mais importante em meio a tudo isso é você. É você. É você. Seja hoje o que Jesus Cristo diz para aqueles discípulos antes: bem-aventurados os olhos que vedes. Aqueles discípulos ali, eles eram bem-aventurados, porque eles estavam olhando para Jesus, ouvindo Jesus e obedecendo às diretrizes de Jesus. Seja hoje um bem-aventurado do Senhor sobre esta terra. Olha para Jesus. Foca o teu olhar nele. Ouça Ele. Ouça Ele. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Ele está operando maravilhas no nosso meio hoje. Olha para Ele hoje. Ouça Ele hoje. E você viverá maravilhas com Ele. Jesus te ama. Te ama. Ele é a expressão exata do amor. Porque o amor verdadeiro, ele só pode ser vivido e expressado na íntegra quando ele é direcionado a algo ou a alguém. Por isto Deus direcionou os teus olhos para você, porque Ele te ama. E tudo que Deus quer de mim, de você, é que você tira os olhos disto, daquilo outro, daquilo lá, e olhe para Ele. E olha para Ele. E a salvação fluirá sobre a sua vida. O poder da salvação fluirá sobre a tua vida, teu lar, tua casa, tua família, tua saúde, teu casamento, teus sonhos, teus projetos. Porque Ele diz: olhai-vos para mim e sede salvo, vós e toda a terra, porque eu sou o Senhor. Volte teus olhos para o Senhor.
Volte a tua atenção para o Senhor. Inclina os teus ouvidos à voz do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levanta o teu rosto e te dê a paz. Que o Espírito Santo possa achar espaço em você neste momento, para habitar em você, fazendo nova todas as coisas em tua vida. Jesus te abençoe e paz seja contigo, paz seja convosco.